No início da agência livre da NBA, ocorreu uma troca inesperada, porém interessante entre os Nets e os Nuggets. Michael Porter Jr. e uma escolha de primeira rodada de 2032 estão sendo trocados para o Brooklyn por Cam Johnson. Este negócio tem grandes implicações para as duas equipes. Primeiro, falemos sobre o que isso significa para Denver. Sabíamos que na off-season eles poderiam se desfazer de um dos maiores contratos do elenco. Eles são uma das poucas equipes na liga, realmente a única equipe na liga que tem 4 contratos gigantes configurados da maneira que eles têm. Jamal Murray, Michael Porter Jr., Aaron Gordon, claro, todos assinados para as próximas temporadas e todos com contratos bastante grandes, a maioria das equipes ao redor da liga. Agora, como entramos neste novo convenção coletiva de trabalho, começamos a ir mais para um modelo de estrela com 1 ou 2 jogadores max. Os Nuggets ainda estão meio que vivendo na antiga era da convenção coletiva de trabalho e estava evidente que precisariam mover peças para tentar montar um elenco de alto nível em torno de Nikola Jokic. Apesar da expectativa de que Jamal Murray seria o cara, claramente não seria Aaron Gordon. Ele era o segundo melhor jogador dos Nuggets nos playoffs. Michael Porter Jr. foi um jogador produtivo durante seu tempo em Denver. No final, o contrato não valia a pena. Eles o contrataram e enfrentaram problemas com lesões. Não apenas nos playoffs da última temporada, mas durante toda a sua passagem por Denver. Ele é transferido para Brooklyn junto com a primeira escolha de rodada em troca de Cam Johnson. E isso ajuda os Nuggets de algumas maneiras diferentes. Primeiro, há uma enorme diferença entre os salários desses dois jogadores. Cam Johnson ganha cerca de metade do salário que Michael Porter Jr. receberá nas próximas 2 temporadas. Isso dá aos Nuggets mais flexibilidade com a folha de pagamento. E como resultado, adicionar jogadores como Bruce Brown, que retorna para Denver. Isso teria sido muito mais difícil para eles com Porter Jr. ainda no elenco. E essa flexibilidade se estende para a próxima temporada também. Dependendo do que acontecer este ano, se eles quiserem fazer outra jogada, seriam muito mais capazes com Cam Johnson do que com Porter Jr., já que Johnson é um jogador mais confiável em termos de lesões e arremessos. Faz um pouco mais para você fora do drible e, no geral, acho que vai ser um ajuste realmente muito bom em Denver. Eles precisavam de um pouco mais. Cam Johnson não é um grande criador de jogadas no perímetro, mas um pouco mais de ataque nos fechamentos ajudaria. Isso é apenas uma parte do jogo de Michael Porter Jr. que melhorou este ano, mas ele não se desenvolveu completamente como o Nuggets precisava. Johnson estar no mesmo cronograma de contrato, porém mais barato que Michael Porter Jr., realmente ajuda a equipe, pois permite que avaliem o que acontecerá nas próximas temporadas. Sem compromisso de longo prazo com Cam Johnson. Se gostarem dele e se ele for bom, podem se comprometer novamente no verão de 2027, mas mantém eles na mesma linha do tempo que quase todos os outros personagens do elenco. Obviamente, dói ceder uma escolha de primeira rodada sem proteção lá em 2032. É um longo caminho para os Nuggets, mas este é o auge do Jokic. Eles têm mais alguns anos para realmente competir no topo do Oeste e Cam Johnson certamente os ajuda nisso. Ele se encaixa perfeitamente em uma equipe que precisa de arremessos. Ao se livrar de Michael Porter Jr., um dos melhores arremessadores da equipe, é necessário trazer alguém que também possa espaçar. Gosto muito do encaixe de Cam Johnson no Denver, apesar da escolha de primeira rodada perdida. Darei a eles uma nota B mais ou A para isso porque gosto do encaixe. Entendo totalmente o que estão fazendo do ponto de vista da flexibilidade do teto salarial. E isso é, francamente, um negócio que simplesmente não teria acontecido sob o antigo convenção coletiva de trabalho, mas se tornou uma necessidade. Com a forma como a estrutura de pagamento dos Nuggets foi configurada, durante a off-season, era crucial para Denver aprimorar seu elenco e obter mais flexibilidade na folha de pagamento. Essa era a única forma de alcançar esses objetivos. Por outro lado, como fã dos Nets, imparcialmente eu amo o negócio para eles. Eles têm tentado mover Cam Johnson pelos últimos 18 meses. Vários times da liga ofereceram a eles escolhas de primeira rodada, alguns até 2 em troca de suas próprias escolhas iniciais. Mas as escolhas não são altas o suficiente para o que os Nets desejam em troca de Cam Johnson. Então, em vez de obter várias opções, eles apostaram em uma única escolha de alto potencial. Tão longe no futuro que poderia ser realmente bom. Nikola Jokic vai ter 36, 37 anos quando chegarmos a 2032. Considerando que ele ainda esteja jogando nos Nuggets, o futuro de Denver, a partir desse ponto, é totalmente incerto. É bom que os Nets tenham várias escolhas de primeira rodada de outras equipes, mas muitas delas podem ser de final de rodada. Embora essa escolha dos Nuggets possa ser extremamente valiosa, sendo sem dúvida a escolha de primeira rodada mais valiosa que os Nets possuem no momento. Dependendo da sua opinião sobre o futuro do New York Knicks. Então, em vez de optar por mais escolhas em troca de Cam Johnson, eles priorizaram a qualidade e um jogador decisivo. Gosto de Michael Porter Jr. para eles, tem muito espaço no teto salarial e vão conseguir encaixá-lo perfeitamente. Não se preocupam com a folha de pagamento e se ele joga ou não. De qualquer forma, ainda é um ativo para eles, talvez na data limite. Se ele começar bem o ano, você pode trocá-lo com alguém por escolhas de segunda rodada. Uma equipe que queira se livrar de contratos pode se interessar.
Ainda há movimento com os Nets. Será estranho, pois eles claramente não querem ser bons ou ganhar jogos no próximo ano. Ele não pode te ajudar nisso porque é um bom jogador. Porém, vejo um cenário em que eles são razoáveis no prazo, fazem uma troca e depois perdem vários jogos após o prazo. Mesmo que ele ganhe muito dinheiro, não é um sucesso completo para eles, e então você entra na próxima temporada. Ele tem um ano não garantido no contrato, né? O que significa que poderiam comprá-lo e removê-lo dos registros se quisessem essa flexibilidade. Então, ele se torna um agente livre em 2027, o que faz este negócio funcionar super bem para ambos os lados. A coincidência dos contratos desses caras beneficia ambas as equipes. A falta de compromisso a longo prazo dá flexibilidade aos Nuggets, enquanto os Nets, quaisquer que sejam seus planos no verão de 2026 ou 2027, ainda existem. Com Michael Porter Jr. no elenco, eles também poderiam trocá-lo antes disso por mais ativos. Adoro o negócio para os Nets, mas acho que havia uma possibilidade por aí. Talvez pudessem ter conseguido 2 escolhas de segunda rodada de uma equipe por Cam Johnson, mas prefiro este negócio a qualquer outro que ouvi rumores antes para Cam Johnson. E adoro o negócio para o Brooklyn. Acho que é uma nota A para eles também. Movimento realmente bom para ambos os lados, o que não vemos com tanta frequência agora, com este novo convenção coletiva de trabalho. Sempre que os Nets fazem uma troca, vale atualizar o retorno da troca de Kevin Durant. Veja as escolhas que os Nets obtiveram em troca de Kevin Durant. Michael Porter Jr. também está lá, talvez possam trocá-lo mais tarde por escolhas de primeira rodada. Os Nets foram zombados pelo que fizeram na noite do draft. Eles mantiveram todas as suas 5 escolhas de primeira rodada, o que será uma incógnita para o futuro da equipe. O que eles fazem com essas escolhas, em termos de reconstrução e preparação para o futuro, fizeram um ótimo trabalho e é o único time com espaço no teto salarial nesta off-season. Eles são os únicos capazes de fazer esse movimento para Denver, para eliminar cerca de 20 milhões de dólares em salário por temporada em um único movimento. Os Nets são o destino para essas equipes, pois são os únicos que podem viabilizar esse tipo de movimento. E não ficaria surpreso se daqui para frente víssemos mais alguns movimentos como este novamente. Por causa deste novo convenção coletiva de trabalho, por causa do segundo avental, as equipes têm realmente medo de gastar, elas têm medo de ter folhas de pagamento altas. Os Nuggets, eles são um exemplo perfeito disso e os Nets vão continuar a ser uma dessas equipes. Para dizer, ei, se você quer descartar seu contrato aqui, eles conseguiram uma escolha de primeira rodada ao trocar Kristaps Porzingis e assumir Terrence Mann. Eles conseguem uma escolha de primeira rodada por assumir Michael Porter Jr. Estão em posição única nesta off-season para capitalizar sobre equipes com medo de gastar, tendo capacidade de assumir esses contratos. Não me surpreenderia ver mais disso conforme eles seguem construindo. No final, amo o acordo para ambas as equipes. Estou empolgado para ver como Cam Johnson se encaixa nos Nuggets após a adição de Bruce Brown. Eles têm muito mais flexibilidade para montar seu elenco, uma jogada bastante essencial para eles. Como eu disse, Brooklyn era o único parceiro comercial disponível neste cenário, por isso o preço era tão alto. A escolha da primeira rodada de 2032 indo para o Brooklyn, potencialmente boa, pode ser apenas a 15ª escolha no draft. Mas se eu sou o Nets, estou tranquilo, assumindo o risco e apostando no potencial de uma escolha que pode ser muito boa. No final das contas, eu amo esse tipo de negócio, independente de como as coisas se desenrolem ou qual seja a escolha do Nets vinda do Nuggets. Como Michael Porter Jr. e Cam Johnson jogam no Brooklyn, dá para entender por que cada equipe fez essa troca e faz sentido para ambos os times. O sucesso ainda é incerto, mas o processo e as razões da troca são claros e evidentes. Adoro esse tipo de troca imediata e vantajosa para ambos os lados, que certamente é o caso aqui.